Bom dia a todos. Hoje nós vamos calcular a volatilidade histórica do ativo. Tá? Então, eu vou ensinar vocês passo a passo para calcular a volatilidade histórica. A gente está utilizando o índice futuro, gráfico diário, para poder fazer esse cálculo de volatilidade histórica. Tá? Quem sabe operar mercado sabe que isso tem muito significado, né, para você operar mercado. Tá? Então vamos lá. O que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser copiar os dados da plataforma. Tá? Você pode utilizar Feed, Profit, TradingView, o que vocês quiserem utilizar aí. Tá? MT4, MT5 dá para fazer. Eu vou fazer pelo Profit aqui que fica mais fácil. Tá? Gráfico limpo, dados do diário, né? Índice futuro diário. Vocês vão clicar o botão direito dentro do gráfico, copiar para Excel. Aí vocês vão vir aqui ó, na célula A1, Ctrl V, aí ele vai ficar desse jeito aqui. A gente vai utilizar o fechamento, tá? Então a gente vem aqui, cria na célula A o número de dados, na célula B a gente vai colocar igual a 2. Por que A2? Porque começa no A2, tá vendo? Desculpa pessoal, E2, tá vendo? Igual a amostra E2, tá vendo? Aí vocês vão dar um clique duplo e aí ele vai preencher, tá? De acordo com os dados que estão aqui. Ele não vai preencher todos os dados que tem lá, ele vai preencher só os 252, por quê? Porque aqui você já numerou, tá? Aí você vai tirar o retorno desses dados. Como que faz para tirar o retorno desses dados? Logaritmo natural do último preço dividido pelo penúltimo preço. Então aqui você tem um retorno do ativo, tá? Para dar andamento, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar a média dos retornos, tá? A média anualizada. Então a gente vai fazer como? A gente vai fazer isso aqui. Ó. É igual média C2 C252, tá? Aí ele vai te dar a média. Ah, mas você puxou até o 253 lá. Vamos colocar aqui 253. 252. Pronto. Essa daqui é a média anualizada dos retornos, tá? Depois disso, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai colocar aqui em cima, aqui, ó, como nomenclatura, x de i, que é o nosso preço, que é o nosso retorno, tá? X de i menos a média de x. Tá? Então a gente vai colocar um M pequeno e um X maiúsculo aqui. Seria um X com risco em cima, mas não precisa ser dessa forma. Eu só estou explicando para vocês. Tá? A nomenclatura correta é um X em cima. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o retorno menos a média. Perfeito. Vocês estão vendo? Podemos também pegar esse dado aqui e elevar ao quadrado e depois tirar a raiz para ele positivar. Tá? Só que não é esse o intuito. O intuito é ensinar o passo a passo para vocês. Tá? Então a gente vai fazer o que agora? Agora a gente vai elevar ele ao quadrado aqui, ó. Esse cara elevado ao quadrado. Pronto. Aí a gente dá um preenchimento. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai colocar. Bom, a gente pode colocar embaixo aqui. 1 sobre n. O que é esse 1 sobre n? Ah, eu não travei a célula, pessoal.
Me desculpem. Vou travar a célula. Por isso que deu tudo errado os valores aqui. Pronto. O que é esse 1 sobre n? É 1 dividido 252. Não é 252 dados que tem aqui? Então, é 1 dividido por 252. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai somar. A gente vai somar esses dados aqui, ó. Igual a soma. Soma desses dados aqui, ó. F2, F252. Certo? Somamos. Aí a gente vai pegar a soma e multiplicar por esse cara aqui. Perfeito? E aí a gente vai tirar a raiz desses caras todos agora. Tá? A gente vai tirar a raiz desses caras aí. Certo? Então é igual a raiz desse cara aqui. A volatilidade histórica do índice futuro está em 1,5%. Essa é a volatilidade histórica. Tá? O que a gente vai fazer com essa volatilidade histórica? A gente vai aplicar ela. A gente vai aplicar ela, certo? Como que a gente aplica ela? A gente tem uma média. Muito bem. Então, vamos pegar a média aqui. Média de preço. A gente pode ter uma média mais refinada? Pode. Eu estou ensinando vocês a grosso modo. Tá? A grosso modo, estou ensinando vocês. Eu vou pegar a média dos últimos 9 dias, tá? Média dos últimos 9 dias. Tá aqui. 105. A gente tem essa média aqui, tá vendo? Então, sou chato, né? Se tiver um ponto do zero, parece que me atrapalha. A gente vai fazer, a gente vai deixar aqui. Número de novo. Para quando ele puxar aqui, ele já puxar certinho. Tá? Então, o que a gente faz? A gente tem aqui a volatilidade histórica. Tá? Então, é igual a volatilidade histórica vezes o preço, certo? Dá uma média de 1.583 pontos. 1.583 pontos. Certo? A gente não tem esse. A gente já tem a média do preço e tem a volatilidade histórica do preço. A grosso modo, o que a gente vai fazer? A gente vai botar aqui mais esse cara aqui, ó. Oh, paciência. F4. Tá, então a gente tem um ponto aqui. E aqui para baixo também. Pessoal, quem entende de Excel deve estar falando que esse cara tá apertando F5. Tô. Então tá aí, pessoal. Tá vendo? Esse daí é a nossa volatilidade histórica. Tá?
Aí, o que que vocês podem estar fazendo aí para poder estar melhorando o operacional de vocês? Em vez de você deixar esse valor aqui da amostra como fechamento, você coloca, por exemplo, a abertura de mercado aqui, tá? Você coloca a abertura de mercado aqui. A abertura de mercado vai te dar uma média, por quê? Porque é o justo do dia. Vocês entenderam? Aí, na abertura de mercado, porque, quer ver, vamos colocar. Vamos ver se eu consigo puxar aqui a abertura do índice futuro. Deixa eu ver se eu consigo puxar. Só um minuto. Eu vou copiar o dado em RTD. E aí vocês vão entender o que eu estou falando. Prestem atenção. Esse aqui é o Ibov, tá? Vamos com o índice. Não foi porque está errado aqui no QRA. Aí, foi. Só que a gente vai colocar quem? A abertura. A gente não vai colocar o último preço. Tá certo? Aí aqui a gente vai colocar igual, que vem na amostra, e clica aqui. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Ó, eu coloquei a abertura aqui. Vamos supor que ela venha a abrir no 104 e 105. Vamos dizer que ele abre lá no 105,464. Se ele abrir no 105,464 ou nessa região do 105, você tendo esse parâmetro aqui, você já sabe mais ou menos aonde que você vai vender no mercado e aonde que você vai comprar no mercado, dependendo de como tiver o preço, tá? Então, você tem uma ideia, uma base do que está fazendo, tá? Do que o mercado está fazendo. Se você utiliza, por exemplo, vamos colocar aqui uma média móvel no seguinte indicador. Ah, tá. Não dá para colocar o MACD. Vamos colocar a média normal mesmo. Média móvel. Vou colocar a linha de tendência aqui. Inserir. 9 dias. Perfeito. Então, ok. Aí. Deixa eu ver se eu. Pera aí, pessoal. Só deixa eu fechar aqui essa monteira de. Ih, fechei o valor errado. Fechei o gráfico errado. Espera aí que eu só vou dar uma limpada nesse. Um gráfico novo, né? Mais fácil. Você tem aqui, por exemplo, se você tem aqui, por exemplo, uma média que está apontando um preço para baixo, você está vendo que está apontando o preço para baixo. Tá vendo? Ela está para baixo da média.
tá? Ela está para baixo da média. Vocês estão vendo que ela está para baixo da média. Ó, tá vendo a mínima onde foi aqui, ó? Olha a mínima onde foi, ó. 103, vamos ver aqui nesse candle aqui. 103,445. Tá vendo? 103,445. É a média dele. 103,899. Se você faz uma compra na região do 103 aqui, você tinha passado um calor de R$ 40. Você tinha passado um calor de R$ 40. Aí, levando isso em consideração, você teria pego aí 2.000 pontos, certo? Porque ele foi buscar o 105,537, que é a média de preço. Eu não sei se vocês estão captando o que eu estou falando. O pessoal passa calor no mercado de graça, de graça. Tá vendo? Ó? 110,478. Olha aqui, ó, 110,160. Aqui, ó, a pessoa se tivesse feito a venda no 160, lá tinha tomado um calor de R$ 30 um contrato, mas teria ganhado aí R$ 600. Vocês estão vendo? Ela ia posicionar lá em cima, né, nessa região de preço, posicionar uma venda no diário, né? Ia ter toda essa pernada para baixo aqui, ó, 6.000 pontos. São R$ 600, gente. É R$ 600. R$ 600 que a pessoa ia ganhar. Tá levando em consideração o raciocínio da média. Tá vendo a média onde é que ela tá aqui, ó? Ó, a gente tem uma média de preço aqui, ó. Vocês estão vendo a média passando aqui, ó. Então, já que a média está no 105,537, a gente pode esperar ela chegar a 1.500 pontos de volatilidade, 107,29 e arriscar uma venda. De que forma que você vai arriscar uma venda nesse caso aí? Você vai olhar a agenda econômica, você vai olhar o que o presidente Lula está falando, você vai olhar o que o ministro da Economia está falando, você vai olhar o que o presidente do Banco Central está falando, você vai olhar, por exemplo, o que um governador está falando, tá? Você vai olhar uma economia americana, o que os caras lá estão falando. Você tem que acompanhar esse tipo de notícia aí, para você arriscar uma venda, tá? E aí sim você faz a venda nessa região aí, tá? Há outros indicadores que são, por exemplo, indicadores fundamentalistas que te ajudam no operacional também, tá? Que cruzam com, por exemplo, um indicador técnico. Tá? E aí você pode estar utilizando também o indicador fundamentalista para estar fazendo isso. Vocês entendem? Então, assim, por exemplo, aqui, ó, a gente sabe que o IBOV mexe primeiro que o índice futuro, porque é o IBOV que manda. Vamos supor que o IBOV passe da região do 107, vá trabalhar na região do 107,430. E lá no 107,430, quando ele chega lá, ele refuga para baixo de novo. Você vai vender lá no 430, porque você sabe que ele vai vir para baixo. E aí você fica posicionado. Se o Ibov passar do 107, você continua posicionado, vendido no índice futuro. Não é difícil. Tá? Não é difícil. O mercado não é difícil. Você tem que prestar atenção no que você está fazendo. Tá? Não deixa de prestar atenção naquilo que você está fazendo. Vocês entenderam? Então, é assim que calcula a volatilidade histórica. Façam os cálculos, usem a matemática. Tá? Dentro desse vídeo aqui, eu vou deixar um link, tá? Dois links, na verdade, né? Para vocês poderem estar participando, tá? Desses grupos aí, são grupos de macro, tá? De conhecimento macro, tá? É um grupo gratuito. Então você pode entrar nesse grupo aí, tá? Do professor Paulo, vocês vão entender melhor o macro, porque não adianta ter só essas contas aqui. Se você tiver um macro, você vai crescer mais, você vai explodir o conhecimento que você tem, porque a pessoa que deve estar sendo vivida, às vezes já tem um vasto conhecimento, mas e a profundidade desse conhecimento? O quão profundo é?
Porque isso aqui é conhecimento, gente. Isso aqui é conhecimento. Mas, até onde vai a profundidade do meu conhecimento? Será que ele continua nesse nível, nesse mar aqui só nesse racional aqui? Não, tem um macro, tá? Tem um macro. Numa outra ocasião eu vou ensinar vocês a calcular Black-Scholes em cima disso aqui. Tá? Black-Scholes em cima disso aqui, das opções de índice futuro. Tá? Tem opções para o índice futuro, tem opções para o IBOV e o outro. Eu vou ensinar a calcular pelo IBOV. Ele é muito mais fácil, entendeu? E aí você por acaso vai ter um direcional de mercado, tá certo? Você vai entender que os grandes aonde que é o fluxo, a pessoa fala de fluxo, de tape reading aí, não sabe nem o que está falando. Tá? O que eu vou ensinar vocês a olhar o fluxo real. Tá? Vou ensinar vocês a olhar o fluxo real. Opa, eles estão se posicionando em 103,420. Cal está posicionando em 103,420. Qual que é a probabilidade no mercado lá? Tá? Existem outras contas também, juros, por exemplo, juros contra, por exemplo, taxa de câmbio, juros contra o dólar. Medir a probabilidade dos juros contra o dólar do mercado futuro do índice. Presta atenção, medir a probabilidade do mercado futuro do índice cair ou subir. Existe uma probabilidade para isso. Tá? Então vocês têm que ter esse justo aí, vocês têm que ter noção do que vocês estão fazendo. Tá? Então eu vou passar essa conta para o YouTube, essa conta, esse vídeo, e dentro desse vídeo vai ter os links para a descrição. Tá bom? Gente, obrigado. Tá? Tenha um bom dia para todo mundo aí.